Fala, meu povo! Sejam bem-vindos ao Pode Contratar, o seu podcast para conquistar o mercado de trabalho. E meu querido e minha querida, se liguem, hoje a gente vai bater um papo aqui com alguém que vive o RH no nível mais estratégico possível. Sente só, tá? Atualmente, ela é diretora de pessoas no Grupo Q, responsável pelas frentes de recrutamento e seleção, gestão de performance, comunicação interna, cultura e clima organizacional, remuneração e benefícios. Ela é formada em psicologia e atua há mais de 10 anos na área de recursos humanos. Seja bem-vinda, Andressa Clara de França. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Rafa. Obrigada por esse espaço. Tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso e bem aproveitado também. Boa. Você viu que pela apresentação aqui a gente já botou a expectativa lá em cima, né? Pois é, tem bastante coisa aí. São mais de 10 anos com desafios diferentes. Acho que tem bastante bagagem e a gente não para pensar nisso, né? Ao longo do dia a dia, você não acorda falando, nossa, eu faço isso há muito tempo. Mas aí, quando pedem uma bio certinha, que você para pensar, cara, o que eu já fiz? E você começa a contar, você fala, pô, mais de 10 anos, é muita coisa, o mercado muda muito, foram segmentos diferentes de empresa, então cada experiência, assim, ela foi muito especial e muito particular também. Boa. Então hoje, pessoal, você que está acompanhando aqui a gente, se prepara aí, né, para entender um pouco melhor sobre o universo de RH, né, entender como que a Andressa construiu a carreira dela até aqui. Eu tenho certeza que a jornada dela vai inspirar você e todo o nosso papo aqui vai abrir mais a tua mente para você entender todo esse universo e entender as diferentes oportunidades que você tem na carreira de RH. E Andressa, para a gente começar, né, eu queria abrir com uma pergunta sobre a tua jornada, né, até aqui, né, chegar numa posição de diretora de RH, né? Como que foi um pouco dessa tua jornada, se você sempre soube do caminho, né? Lembrando que a gente está falando para um público jovem, a garotada que está aí ou nos anos finais ali da graduação ou nos primeiros anos de trabalho, né? Compartilha um pouco dessa tua jornada, da tua trajetória até chegar na posição que você está hoje. Olha, Rafa, eu acho muito bonito quem conta a sua carreira no RH como um grande sonho, sabe? Eu sempre quis, brincava disso quando era criança, era essa vocação que eu tinha, mas não foi o meu caso. O meu caso, eu tinha poucas certezas com 18 anos e uma delas é que eu nunca trabalharia com RH. Caraca! Muita tranquilidade. A minha irmã trabalhava já com RH, ela se formou em administração e eu falava, tem nada a ver comigo isso, nada a ver. E eu me preparei muito na época do vestibular para fazer jornalismo. Então, você aí de casa que não sabe o que fazer ou tá confuso, cara, tá tudo bem. A gente tá na mesma página e vai dar certo. Mas eu queria muito fazer jornalismo, passei para jornalismo na faculdade que eu queria. E na hora de fazer a matrícula, não sei o que me deu, só me deu um estralo. Cara, acho que não é isso que você tem que fazer. E eu tinha decidido estudar um ano a mais para pensar o que eu queria fazer, se era jornalismo mesmo, se não era. E nisso saiu ali ProUni, falei, vou ver como que ficou minha nota no Enem. Apareceu lá bolsa de psicologia, falei, você mudou tão ruim, de jornalismo assim, para psicologia. E no teste, muito num lugar de tipo, não vai dar a nota certa aqui para passar. E acabou que eu passei, consegui a bolsa, entrei na faculdade de psicologia ainda falando, não, vou fazer por um ano, eu vou mudar de curso depois, porque não vai ser o meu lugar. E no final das contas tudo fez sentido, assim, desde o primeiro dia de aula, e aí eu romantizo, tinha que ser psicologia, não... Se fosse jornalismo eu teria me frustrado no que eu queria. Então, psicologia surgiu. E com isso é óbvio que vem também as verdades da psicologia. Então, eu nunca vou trabalhar com psicologia em empresa, nunca. Vou trabalhar na clínica, vou trabalhar no hospital. E aí, óbvio que a vida vai te pregando peças. Então, no final do meu primeiro ano de faculdade, eu entrei no meu primeiro estágio em psicologia organizacional, trabalhando com recrutamento. Você estava pensando em clinicar nesse período? Não, porque era o comecinho, mas eu sabia que eu precisava ganhar dinheiro. E aí, sejamos muito honestos, na faculdade de psicologia, clínica, hospital, casas de apoio, elas têm uma bolsa estágio muito baixa. E eu precisava do valor da bolsa para pagar a minha faculdade. Então, pagar o restante da bolsa.
Então, eu consegui um estágio que, na época, pagava R$800 e ficava do outro lado da rua da minha faculdade. Então, pô, não ia gastar com transporte, não ia ter vários custos adicionais. E eu falei, uma oportunidade. E aí, começou. Foi estágio, depois fui trabalhar isso aí era uma empresa na área da saúde, depois fui para a indústria, então, contratação de volume mesmo, salas de dinâmica de grupo que todo mundo odeia, muita aplicação de teste psicológico. Aí fui para uma empresa de tecnologia, onde começou a mudar o negócio para mim, porque até então era só recrutamento e eu falei, sei fazer, mas não tenho interesse em continuar nisso daqui. E nessa empresa de tecnologia eu comecei a olhar para treinamento e desenvolvimento, ações internas, capacitação também do chão de fábrica, olhar para clima, para cultura, e aí deu o estralo e mudou. E aí isso era estágio ainda? Você estava estagiando já fazendo ainda, isso tudo? Tudo um pouquinho, assim, conhecendo mesmo a área que fosse para ficar. E aí, depois disso, veio efetivação nesse estágio, conciliando com o meu último ano de faculdade. E aí eu descobri que clínica não era para mim naquele momento. Hospitalar, que eu acreditava muito que eu tinha vocação, não era para mim também. E aí eu falei, cara, esse negócio de psicologia organizacional tá fluindo aqui bem. E aí fui publicar artigo científico em cima disso, pesquisar mais o mercado de trabalho. E aí, deslanchei. Aí foi empresa de educação, foi empresa de tecnologia, e depois fui para uma empresa para construir o RH do zero, e já nesse mercado bem quente de startup também, que também eu entendi que era um mercado que me chamava mais atenção, comunicava mais com o que eu gostava também de fazer, o clima que eu gostava de atuar. Me tornei business partner, então foi todo o caminho mesmo de trabalhar com RH, virei BP. Meu primeiro cargo foi como supervisora, entrei no grupo que é como especialista de performance e business partner de uma das nossas unidades de negócio. Em 4 meses virei coordenadora, então a promoção foi muito rápida ali dentro. Depois de um ano head, no final desse ano diretora, e estou há quase 2 anos como diretora dentro da área. Caramba, e a sua carreira foi sendo construída meio parecida ali como uma pecinha de Lego, né? Sem uma visão muito firme desde o início. Isso parece muito comigo, porque acho que eu nem te falei isso ainda, mas eu sou engenheiro de telecomunicações. Olha! E também na minha jornada, eu nunca pensei desde criança assim, quero ser engenheiro. Foi muito também assim, batendo e acertando. Eu só sabia que eu gostava de desmontar coisas, eu nem sabia o que o engenheiro fazia. Mas lá no vestibular eu botei engenharia porque me falaram que era aquilo ali que quem gostava de desmontar coisas fazia. E também fui me batendo, nunca exerci engenharia até me encontrar, né, e entender a minha carreira. Eu acho que essa experiência só é muito boa porque tira um peso, né, do jovem que às vezes está no início da profissão, na hora do vestibular, né, e ter que decidir o futuro da vida. É muito cedo, no momento ali não tem da juventude como. Que a pessoa nem sabe o que vai se dar, né? E tem tanta coisa passando na tua cabeça. Esses anos iniciais a gente convive muito com família, com amigos da família, pessoas mais próximas. E quando você faz ali a tua maioridade, você começa a abrir muito mais esse leque de pessoas que você vai conviver. Na minha família, eu tinha ali a minha irmã que trabalhava ali nessa pegada de RH. Hoje em dia ela não atua mais, mas eu não tinha... E mesmo ela era muito focada ali em uma etapa do RH. Não tinha essa visão generalista. Então, e eu não tinha quem me desse. Tanto que até hoje, Rafa, eu nunca trabalhei numa empresa de construção civil. Nunca. Esse é um mercado que eu nunca atuei. Não porque eu tenho alguma coisa contra. Não teve oportunidade. E o meu pai, ele é pedreiro, auxiliar de servente, assim. Então, desde sempre, a maneira do meu pai entender o que eu faço é que eu contrato pessoas. E às vezes eu chego na casa dos meus pais e tem uma pilha de currículo de pessoas que meu pai comunicou que a filha contratava. E aí chega lá um amigo que fala, meu filho tá procurando emprego, tá muito difícil. Aí ele fala, minha filha contrata gente, pode mandar o currículo. E eu recebo currículo de gente que eu não consigo contratar hoje para minha empresa. E aí o meu caminho vou digitalizar esses currículos e vou mandar para amigas que trabalham em consultoria ou alguém que eu sei que está precisando. Mas a gente vai moldando muito essa concepção do que a gente quer fazer. Tiveram momentos, eu brinco até hoje,
que vai ter um momento na minha carreira de RH onde eu vou fazer uma transição de carreira. Eu sei que vai ter isso, porque eu falo muito também de transição de carreira, eu conheci muitas coisas diferentes, coisas que eu consigo trazer para RH, mas às vezes me dá uma vontadinha de experimentar coisas diferentes, sem ter esse viés de RH também ali vestindo esse papel. Então, vai acontecer em algum momento. Mas se eu tivesse feito jornalismo naquela época, talvez hoje em dia eu não estivesse usando o meu diploma, eu estivesse numa área totalmente diferente, sendo que com RH e psicologia eu me realizei mesmo, eu encontrei o meu propósito. Eu estava rindo aqui porque você falou dos currículos, eu lembrei que sempre que eu vou na casa dos meus pais, tem um computador para eu arrumar. É o clássico. Eles não entendem muito bem o que eu faço também. É um streaming para conectar. Como eu sou engenheiro, na cabeça do meu pai e da minha mãe, todo problema técnico da casa de informática, o Rafa resolve. Eu chego lá, é o computador quebrado, canal da TV para arrumar, né? Faz parte, né? Faz parte. Andressa, como você falou dessa mudança de carreira, né? Como que você está vendo, tentando explorar então agora um pouco a visão de futuro, né? Como você está vendo essas mudanças do RH, futuro do RH, né? Eu acompanho às vezes as minhas discussões ali no LinkedIn e parece que às vezes a pancadaria está descendo solto ali, é gente falando que a IA vai substituir, aí tem gente criticando o RH que está usando IA, tá uma doideira, né? Você que tem tantos anos de experiência no RH, como que você está vendo toda essa revolução no teu mercado e o que você vê para o futuro? Legal. Eu acho que a gente tem uma visão que ela é um pouco enviesada quando a gente fala de inteligência artificial, porque a gente imagina algo muito distante, né? Algo que vai tirar a pessoalidade, que vai tratar tudo num padrãozinho. E a gente de RH, eu sei que a gente tem esse receio de deixar tudo muito robotizado também. Mas eu volto ali no começo da minha carreira, onde se eu colocasse no meu currículo que eu não tinha Excel de um intermediário para um avançado, eu não era tão competitiva para o mercado de trabalho, porque aquilo me pedia. Eu lembro que o dia que eu fiz um PROC-V numa planilha, que eu me senti uma heroína. Uma programadora, Nossa, né? Eu falei, gente, eu ouvindo música, e a música me colocando naquele hype, eu falei, nossa, eu sou invencível a partir de hoje. E isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, era ali Excel, era PowerPoint, era Word. Depois a gente veio para esses produtos dentro do Google. Opa, o que muda, o que altera, como que vai ajustando. A gente vem para outras plataformas também e a gente chega com inteligência artificial. Olhar para isso e falar, poxa, não está acontecendo, não é algo relevante, é muito inocente da nossa parte. Está conectando hoje com o produto, está gerando novas soluções, por que não conectar com o RH também? Então, hoje eu vejo que está cada vez mais entrando dentro desse contexto, ainda materiais pouco profundos. Então, quando você vai pesquisar mesmo no LinkedIn, ou é a discussão pela discussão, ou alguém levantando o tema lá para falar sobre, mas poucas evidências práticas. Então, pouco o pessoal levando, olha, eu fiz isso daqui com o IA, que gerou esse resultado dentro desse programa. Olha que incrível que foi. Então, tudo está sendo muito tentativa e erro. IA é uma realidade. Você ignorar te faz ficar menos competitivo. Você colocar para aquilo que é o teu diferencial da tua profissão, eu acho que é um erro. Então, eu não colocaria uma inteligência artificial para entrevistar sozinha uma pessoa e apenas com base nisso eu seguir uma contratação ou não dessa pessoa. Porque você já entrevistou gente. Às vezes, Sim. O que faz você aprovar uma pessoa não é o currículo, não é a formação dela. É o olho no olho, é a pessoa contando dos projetos dela, é ela falando qual que era o papel dela dentro daquele desafio. E você vai tendo uma sensibilidade que, por mais que você tenha um roteiro pronto, você nunca segue ele. Você vai adaptando conforme a conversa vai fluindo. Isso torna uma entrevista muito agradável. Mas o que eu posso usar IA? Eu posso usar IA para fazer o resumo do parecer dessa minha entrevista, se eu indico para você ou não esse candidato. E para isso, numa entrevista online, eu posso transcrever e colocar no ChatGPT para fazer um resumo. Eu posso fazer a descrição de cargos daquela posição. Então, antes, o que eu ia ter que entrar dentro da tua cabeça enquanto gestor para entender qual que é o elefante branco que você está procurando, eu posso ir para o ChatGPT e discutir no meu cenário de empresa, o desafio da área, o que eu estou buscando e trazer uma descrição de cargos para que você, como gestor, valide aquilo ali. Você, muito mais eu trabalhando em conjunto com você do que eu esperando algo pronto Sim. ou tateando as cegas. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem isso para
facilitar essa vida, facilitar aquele trabalho que é burocrático, que é chato, que não gera valor, você automatizar, você encontrar um jeito de sintetizar ele ali, facilitar para que você possa investir tempo naquilo que gera valor, que é conexão, que é você sentar com o líder e desenhar o plano de onboarding dessa pessoa com base no perfil dela, nas dificuldades que ela vai ter, é você sentar com esse colaborador para entrevistar ele de fato, entender como que está sendo a chegada dele, o que deixa ele com receoso ou não, para que você vá ajustando esse ambiente também, ele se sinta mais seguro para entregar melhor resultado. Então, existe, é uma realidade, a gente só tem que tomar cuidado ali com esse uso mesmo na prática. Usar para, vou robotizar aqui, fazer um robozinho que vai ficar entrevistando a galera o dia inteiro, vai dar ruim em algum momento. Eu concordo muito com essa visão. Sim, mesmo eu não tendo nada a ver, mas tendo, eu lembro muito quando eu estava fazendo faculdade lá de engenharia, tinha umas matérias de desenho. E era, antigamente, a época pré-histórica, era no papel e com lápis. E assim, de 50 minutos da aula, 45 a gente gastava fazendo os traços bonitinhos, etc. ali, e gastava muito pouco tempo pensando no projeto. Uhum. Aí depois eu vivi essa transição, onde a gente começou a fazer os projetos com AutoCAD. Quando começou a entrar a ferramenta que você fazia o projeto, aqueles 45 nós fazíamos em 5. Aí o que o professor começou a fazer? Ele começou a usar mais tempo para a gente discutir o projeto. Uma coisa que a ferramenta não fazia. Então a gente deixou as coisas que eram repetitivas e tal, acelerou com a ferramenta e gastou mais energia no que o humano fazia e não dava para copiar, né? E isso acelera a tua percepção, acelera o valor que você entrega. Você investe mais tempo no que é mais relevante, né? Exato, porque eu aposto que você vai entregar projetos iguais, mas o valor, como que a pessoa se vê dentro daquele projeto, a experiência que ela vai ter, você passa um tempo encantando ela, você leva ela para aquela realidade. E realmente, quando você vai só fazer o desenho pelo desenho, você tem que prestar atenção na medida, se aquilo ali representa o certo. Você não vai fazer uma sala que é menor do que um banheiro. Então, peraí, vamos ajustar aqui. Mas eu acredito muito nisso, porque você vai dedicar tempo naquilo que gera valor de verdade. Então, enquanto a inteligência artificial robotiza, distancia, o RH vai aproximar, vai gerar valor, vai trocar, vai conversar com você da tua carreira, se é isso que está te angustiando, ao problema familiar que você tem com o pet, que é guarda compartilhada. Então, esse lugar de atendimento e de escuta gera valor com que a pessoa fala, olha, eu sei que a empresa está comigo, sei que o RH está do meu lado, eu posso tirar essa minha mochilinha de problemas que eu tenho e deixar ela fora e entregar tudo que eu tenho aqui dentro, porque eu sei que eu estou garantido nessas coisas também. Então, isso traz uma paz para a pessoa trabalhar, traz uma tranquilidade de que ela pode se dedicar, porque tem alguém também que está ali por ela. Então, colocar a inteligência artificial para atender todos os meus colaboradores hoje, acabou. Por mais que eu coloque ali vários com um jeitinho de fala de cada pessoa do meu time, isso tira essa pessoalidade, distancia muito mais. E é muito mais difícil trabalhar cultura, trabalhar confiança ou outros tantos pontos que a gente precisa dentro do RH. Em contratação, então, eu vou te contar um episódio que é meio, talvez seja até meio apócrifo pra galera do RH. Que eu já fiz muita contratação e geralmente eu era a última milha na contratação. Então, tinha todo o processo seletivo. E o que eu tentava fazer? Eu tentava, mesmo antes de ter inteligência artificial, identificar coisas que não eram normais, assim, que não estava na cartilha. E eu lembro de uma pessoa que eu entrevistei que foi por muito tempo minha head de operações, porque ela chegou na última etapa do processo seletivo, foi uma pessoa que crescia na empresa, entrou como estagiária, e aí no meio do processo seletivo, a gente vai lá, papo vai, papo vem. Ela falou, eu toco clarinete. Eu falei, calma aí, me explica melhor isso. Como é que é esse negócio? Não, clarinete, aquele instrumento. Eu falei, puxa, é difícil, hein? Difícil pra caramba. Por quanto tempo você estuda isso? Aí ela começou, não, estuda tanto tempo. Pô, você lê a partitura, leio. Como é que você aprende? Como é que se dedica? Então, desse papo que, em tese, não tinha nada a ver com a vaga, eu não estava perguntando sobre as competências técnicas da pessoa, eu fui entendendo. Falei, caramba, essa pessoa é muito dedicada. Ela é estudiosa pra caraca, porque quem toca clarinete, meu Deus, é um instrumento muito difícil. E tem muito muitos botõezinhos, muito específico. Né?
essa pessoa para uma posição de operações, que precisa ser uma pessoa detalhista e tal, putz, vai bem. Pô, não deu outra, deu na certeira. Teve uma outra pessoa, que foi minha head de vendas por muito tempo, que eu contratei porque no processo seletivo era para fazer uma redação e ela fez uma redação de uma receita de bolo de chocolate. Ela botou assim na redação: desculpa, eu esqueci, estou muito nervosa, não sei o que eu vou fazer direito, então eu vou fazer aqui a minha receita, que é o meu brigadeiro, era brigadeiro, que é o melhor brigadeiro do mundo. Aí ela contou uma história de como que ela chegou no brigadeiro. Eu li aquilo e falei assim, caraca, mega de uma vendedora. Mas vendeu incrível. O brigadeiro dela na redação. Então, quero comer esse brigadeiro. Contratei para vendas. Só contando esses exemplos, tipo assim, uma coisa que eu fico pensando, uma IA nunca ia fazer uma avaliação dessa, né? Não, e porque uma IA vai ser muitas vezes treinado num conceito 0-1. Então, atende ou não atende? Aprova ou não aprova? Tem esse requisito ou não tem esse requisito? E a gente vai muito mais para um contexto de... Sempre que eu entro numa entrevista, Rafa, independente de quem seja ou vaga que seja, eu entro para aprovar a pessoa. Andressa, mas se você entrar em 10 entrevistas naquele dia, você vai entrar para aprovar as 10? Sim, porque é o tipo de problema que a RH gosta de ter. Meu Deus, o líder vai ficar confuso. Né? Eu tenho muita gente boa para essa vaga. Porque se a pessoa está se candidatando e eu estou dedicando o meu tempo, eu quero que essa 1 hora e meia, ela seja produtiva para os dois lados. Tem que ser uma boa experiência. Por isso, até na empresa hoje, a gente fala de que é um bate-papo, é um café. Senta aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Deixa eu te contar. Para uma outra área que não tem nada a ver. Exato. Né? Então, a gente vai direcionando. Mas tem coisas que vão te fazer gostar mais daquela pessoa. Tem coisas que você vai estar tentando muito aprovar um candidato e o candidato vai estar remando ao contrário de vocês. Você vai falar, tá bom, entendi. Não vai dar certo aqui mesmo. Eu carrego uma continha, um score muito pessoal meu e próprio, que muitas das pessoas que eu já entrevistei e contratei ao longo da vida viraram meus amigos fora. Então, hoje eu tenho uma madrinha que vai ser do meu casamento e eu sou madrinha de casamento dela, que eu conheci dentro da empresa. É uma contratação que eu fiz, que eu estava trocando ali junto, e ainda como estagiária. Então, é legal porque você vai conhecendo pessoas e, em geral, a gente não vai aprovar alguém que é diferente da gente ou que seja totalmente igual também. Mas você vai encontrar pessoas que tenham algumas características e um conjunto de valores, de crenças que vão comunicar muito com você e com o lugar onde você trabalha. Então, se eu for trabalhar Nada contra, tá, gente? Negócios e negócios. Se for trabalhar num frigorífico que mata galinhas e tudo mais, legal, tem um tipo de cultura. Talvez aqui não vão ser as pessoas que mais vão defender os direitos dos animais. Pode ser, não sei. Mas isso distancia um pouquinho mais daquilo que eu acredito e prego para a minha vida. Agora, trabalho em uma empresa de educação, trabalho em uma empresa de tecnologia, é muito provável que você conheça outras pessoas que têm um conjunto de valores muito parecido com os seus. Então, é legal porque eu acho que casos como o clarinete, já vi gente que tocava saxofone, eu já participei de entrevistas onde a pessoa falava, me conta, me ensine uma coisa que você sabe e que você acha que eu não sei. Gente, é o tipo de pergunta que eu acho muito legal, mas tem que estar com o coração muito aberto, porque a pessoa pode falar do clarinete, tudo, do brigadeiro, né? Ou ela pode falar, vou te ensinar então a amarrar o cadarço, porque o teu tênis está desamarrado. E aí, você vai ficar bravo com a pessoa? Não, porque ela está te ensinando algo que aparentemente você não sabe. Então, eu já caí em entrevistas dessas, eu no lugar de candidata, onde a pessoa veio falar, me explica então o teu artigo científico que você fez. E eu falei, beleza, o público-alvo foi esse, a metodologia foi essa, a hipótese era essa, a conclusão era essa. Ah, mas você acha que isso acontece? Não é um achismo, eu estou falando de um estudo científico onde eu entrevistei pessoas que falavam que sim, afirmam que isso acontece. Ah, mas você não acha que... Pode ser que aconteça, mas eu estou te falando que neste recorte de mulheres dentro desse grupo de Curitiba, estão trabalhando nessa área, tem esses desafios. Então, isso aqui é um fato para essas 100 mulheres. Se eu entrevistasse 101, talvez essa uma tivesse uma visão diferente, mas não é o caso. Então, eu estou falando sobre isso daqui. E durante a entrevista, eu senti que eu estava tendo que defender de novo o meu artigo, o que
Cara, não era um momento ali. Se fosse, eu tinha levado ele impresso, eu tinha levado o meu banner. A pessoa faz um outro artigo, né? Exato. Então, a gente entra numa entrevista, eu acho que o papo, a maneira como ele vai ir, chegar no clarinete, chegar num artigo científico, são coisas que são naturais de uma conversa acontecer. O que você não pode usar é usar isso contra a pessoa para reprovar ela. Você usou, poxa, se ela é dedicada assim para isso, ela vai ser dedicada para cá. E era um teste teu. Podia ser que o foco dela tivesse todo em clarinete. E que bom que não. Que bom que ela consegue ter esses focos diferentes. Mas você entendeu aquilo como algo para aprovar ela. Sim. E às vezes a gente acaba entrando em entrevistas, se tá certo, se tá errado. Entra muito em discussão, mas pelo menos para mim não faz sentido tudo que eu te falo na entrevista você usar para me reprovar. Procurar sendo o oposto, né? Você tá me contratando, você me chamou, você tem essa demanda, essa necessidade. Uma entrevista é paquera, é namoro, é você, empresa, me contando por que eu tenho que trabalhar na tua empresa e sou eu candidatando por que você tem que me contratar. E durante esse processo, eu posso desistir, porque eu posso achar que o que você me oferece enquanto empresa não é o que eu estou buscando. E você pode entender também, olha, dentre outros candidatos, eu preferi seguir com outros que faziam mais sentido para mim. E beleza, não é pessoal, mas teve ali essa troca, teve essa conexão, você conheceu. Amanhã ou depois pode surgir outra vaga que você fala, nossa, é a vaga perfeita para Andressa. E eu conversei com ela 2 anos atrás. Deixa eu ligar aqui, ver se ela tem interesse. E isso acontece com bastante frequência. Isso é legal quando você trabalha num RH que valoriza essas coisas também. Bacana. E quando você vai para essa reunião de entrevista, é esperado, como você falou, que as duas partes estejam pró a coisa acontecer, né? Vai que não aconteça, mas está todo mundo na entrevista ali pró acontecer. Andressa, mudando um pouco, né? A gente falou bastante aqui de contratação, contei meus causos apócrifos. Não, nem tanto, né? Me descobri aqui. Mas assim, puxando um pouco além da contratação, além da demissão, né? O que é o papel assim do RH, um RH mais estratégico que não é tão visto, né? Como você contou aqui, né? O seu pai associa muito o RH como uma pessoa que contrata e, de fato, é o que todo mundo, né, que não conhece tanto a área associa. Mas pensando no nosso público que está olhando para a carreira de RH, né? O que você faz hoje em dia no teu dia a dia? O que você entende que esse RH mais estratégico consegue apoiar as empresas e consegue atuar? Legal. Rafa, eu acho que eu vou começar desmistificando algo. Então, o RH, ele não contrata e não demite. O RH, ele vai seguir recomendações. A gente recebe lá um papel ou um arquivo falando que tem uma necessidade da vaga. A gente recebe uma comunicação de um líder falando, olha, não está dando certo essa pessoa, preciso substituir. Então, sempre que as pessoas olham para o RH com medo, e isso acontece com bastante frequência, pode ser a pessoa mais legal, gente boa do mundo. Você fala que trabalha com RH, as pessoas passam a ter receio porque acham que você vai demitir ela mesmo. Ah, a Andressa entrou nessa reunião, vai ter demissão. E eu falo, pô, gente, eu faço tanta coisa legal, como assim? Não faz sentido. Mas além do processo de contratação e de desligamento que passa assim pelo RH, um RH estratégico ele foca muito em desenvolvimento de pessoas, muito em cultura também e ajustar a performance das pessoas. Então, como que a gente faz isso tudo, né? Então, primeiro, ter uma cultura, ter um lugar que a pessoa se sinta bem, sinta que tem espaço para trabalhar, que ela tem liberdade, ela tem autonomia, mas ela tem responsabilidade. Então, não é fazer o que eu quero no tempo que eu quero, mas é fazer o que eu preciso fazer da maneira como eu entendo ela melhor, e entendo que eu posso entregar melhor, e acho que isso é fundamental. Se eu contrato você para fazer vendas, e eu sou de tecnologia, não adianta eu querer opinar para você o que você tem que fazer, porque eu te contratei enquanto especialista para cuidar disso daqui. Eu posso te dar palpite, falar, Rafa, olha, li isso daqui, tentei isso daqui, minha mãe vende cosmético e vende assim. A gente pode ir ajustando ali, mas eu preciso confiar e te dar essa autonomia. Então, ter um clima e um ambiente que a pessoa se sinta confortável é um ponto de partida maravilhoso. Vindo disso, a gente vai olhar também para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, como que eu vou olhar para ela? Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, sinto dizer, mas as pessoas não estão prontas no mercado. Você não vai contratar hoje uma pessoa que ela seja expert em uso de inteligência artificial, que tenha mais de 5 anos de experiência e troca. Todo mundo tá todo mundo ali, descobrindo, né? Agora. Então,
quem está comigo, eu preciso preparar essa pessoa, eu preciso desenvolver ela, capacitar, entender o que eu preciso treinar ela para que ela seja aquele profissional que eu olho e que eu espero mesmo. E enquanto performance, eu posso ter um clima muito legal, eu posso ter um ambiente muito bacana, então muito indo para as referências que a gente colocava, estilo Google, com escorregador e não sei o que lá. Só que se eu não tenho a pessoa que se desenvolveu performando, me entregando resultado também, não adianta, não sustento nada disso daqui. Então, o trabalho do RH também é olhar para essas pessoas, olhar para a performance delas. Então, o que faz o Rafa performar melhor? É uma liderança que acompanha mais ou é uma liderança que deixa mais distante? Poxa, viu o Rafa meio quietinho, destoando aqui do jeito que ele sempre é. É puxar para uma conversa, para um one-on-one, é entender se é o problema dentro da empresa, se é fora, como que está acontecendo aquilo ali, é oferecer suporte e apoio, e é também, às vezes, levantar a mão para o líder e falar, líder, acho que já tentamos de tudo, tá na hora da gente deixar a pessoa aí. Então, trabalhar ali hoje de uma maneira estratégica enquanto RH, é trabalhar como consultora, é trabalhar um pouco como terapeuta, é trabalhar um pouco gerando dados e integrar isso tudo para a gente conseguir ter um time que seja coeso, esteja feliz e entregue resultado. Então, hoje eu vejo que essa atuação estratégica vai indo cada vez mais para isso. E quando a gente olha, eu posso, com o IA, criar um plano de desenvolvimento. Eu posso, com o IA, falar, cara, o que essa pessoa precisa saber com você para ser um profissional muito completo. Mas cuidar do clima, mas ter essas trocas com a liderança e com a pessoa, são coisas que, de novo, IA não substitui. Eu preciso estar ali com o líder, eu preciso estar ali com o time para entender como a gente pode ser melhor, o que eu preciso ajustar para que eu também, enquanto RH, entregue mais valor para o negócio. E disso tudo, o que você acha assim, que é a parada mais desafiadora? Você fala assim, putz, isso daí é trampo. Olha, hoje eu entendo que é cultura. Não tem como, assim. Acho que processos de recrutamento e seleção, você desenha ali a tua maquininha para ela rodar e ela vai rodar. Se você quer trabalhar com uma plataforma que vai trazer candidatos, se você quer trabalhar só com hunting, então você desenha o teu método e você consegue se organizar para conseguir atender ele. E a gente sempre tem pessoas querendo sair de seus empregos e querendo ir para outros, né? Então essa é a vantagem ali do recrutamento. Quando a gente fala de treinamento, o capacitar também é mais tranquilo. Hoje tem um monte de consultoria, um monte de empresas que já vende treinamento em company, ou você compra lá para a galera que tenta dar um jeitinho, uma certificação e dá acesso para todo mundo. Então, o capacitar, ele vai acontecendo de uma maneira muito natural e também no dia a dia. Mas quando a gente fala de cultura no nosso contexto, é muito difícil. Porque ao mesmo tempo a gente acha, às vezes, que cultura é a empresa ser boazinha, ser tudo muito tranquilo, passar a mão na cabeça. E, na verdade, não é. Na verdade, a cultura é a maneira como você vai trabalhar, é a maneira como você está vivendo o teu dia a dia ali. Mas, como toda empresa que tem como foco o resultado e ter uma boa performance, se consolidar no mercado, eu preciso cobrar mais dessa pessoa também, que ela entregue mais, que ela performe mais. E isso não é ela trabalhar 15 horas por dia, mas é que ela faça ali as 8 horas dela diária muito bem produtiva, consiga gerar esse valor. Se eu tivesse tudo isso aqui, ó, num ambiente controlado, fechadinho, num cenário único, é lindo de acompanhar. Mas quando a gente olha para um mercado onde hoje eu trabalho 100% remoto, mas parte das pessoas da minha empresa trabalham num modelo híbrido, então vão de 2 a 3 vezes para o escritório. A outra metade fica só presencial. Eu começo a ter aqui já uma diferença. Como que eu faço essa cultura ser a mesma para essas 3 pessoas que têm perfis diferentes de trabalho também? Quando eu faço isso, entendendo que são cargos diferentes, senioridades diferentes, contextos culturais diferentes, eu já subo mais uma camada ali de dificuldade. E quando a gente coloca uma transformação que está acontecendo no mercado, como acontece hoje com o IA, que todo mundo vai para o LinkedIn falando que vai perder o emprego por conta disso, gera uma tensão e um medo. Então, aquele ambiente seguro que a gente falou de construir para que as pessoas consigam performar melhor, ele está totalmente estremecido e bagunçado. As pessoas estão tentando se entender para onde elas vão. Eu vou perder o meu emprego amanhã ou eu não vou perder o meu emprego? Quer dizer que eu tenho que virar um desenvolvedor a ponto de desenvolver um produto com inteligência artificial para me sustentar? Ou não? Se eu usar só aqui como assistente, ele já me atende. Então, são muitas perguntas que estão na cabeça de todo mundo e que não tem resposta pronta. E no meio disso tudo, só para fechar e engrossar mais, a gente vê diferentes gerações. Então, a gente vê o pessoal
que está mais acostumado com um trabalho linear, estável, bacaninha. Tem a nossa geração que quer crescimento, mas que sabe que tem um passo a passo, porque nossos pais educaram a gente bem nisso. Então, espere, trabalhe, mas também não ache que é para ontem. Tem um tempo para tudo. E chega a nova geração hoje no mercado que é tudo para ontem. Então, tem acesso a tudo o tempo inteiro, mexe no celular. Eu já entrevistei gente, Rafa, que não sabia mexer no Excel, que não sabia digitar no computador, porque a pessoa só mexia no celular. Caramba. Não tinha esse convívio, essa troca com uma máquina mesmo, sentar e aprender. E eu aposto que você, na tua época ali, entrando no mercado de trabalho, foi fazer curso de computação. Sim. E não era o montar e desmontar, era o Windows. Era você entender, cara, como que abre um Word, o que é uma célula, uma coluna e uma linha. Fiz isso. Então, as pessoas hoje não têm mais. Então, também tem que dar essa alfabetizada nas pessoas do que existe hoje no mercado, como que a gente trabalha e consegue colocar toda essa galera trabalhando junto num mesmo clima. Então... Quando você foi falando esse desafio de cultura, sabe o que eu lembrei? Não sei se você chegou a brincar com isso, aquela geleca. Aham. Que você aperta assim, aí você fala, agora tá boa. Aí ela vaza pelo dedo. Aí você aperta pelo dedo. E vaza de outro lugar. Que cultura tá sempre mudando, né? Muito, muito. E vai depender de tudo. É muito sensível a cultura. Vai mudar, vai depender da liderança. Se eu mudei um líder aqui, pode ser que esse líder seja catalisador. A geleca vaza pelo dedo. Aí você tem muito. que ir ali. Aí você tem que tentar estancar ali a confiança com o time. Ah, mas um analista sênior que estava dentro dessa área há 5 anos saiu da empresa. Meu Deus, era aquela pessoa que sustentava todo o resto ali da cultura daquela área. E mesmo assim, vai ter a cultura que eu vou ter com o meu time, dos rituais que eu tenho com eles, a maneira como eu conduzo o dia a dia, e vai ter uma cultura do teu time, que são outros rituais, outras coisas. Por mais que eu te dê uma regra ali, uma etiqueta do que não pode faltar, a maneira de conduzir isso, ela é muito tua. Então, às vezes, dentro da empresa, eu tenho várias pequenas culturas acontecendo. Hoje, no nosso área, a gente tem 2 escritórios. Eu tenho culturas diferentes nos 2 escritórios. Eu tenho a cultura diferente do remoto. Caramba. Então, às vezes, você quebra a cabeça que você quer falar com uma pessoa e você fala, tá, essa pessoa tá remoto presencial, ela tá remoto. Tá, mas acho que já passou do bom tom, né? Acho que eu vou guardar para amanhã. E você vai mudando ali as mensagens. O meu time, ele sabe, se eles recebem mensagem entre 8 e 9 horas da manhã, não sou eu naquele horário mandando mensagem. Eu já deixei programada do dia anterior, porque às vezes dá um pico de produtividade e eu falo, meu Deus, desbloqueou aqui, vou trabalhando, eu quero mandar coisas para elas, mas também para não mandar, para não passar a mensagem errada, eu falo, não é a diretora de RH que vai mandar a mensagem. 10 da noite. É absurdo. Eu não ia contar às 10 horas da noite, eu ia para uns 7h30 aqui, para ficar não tão feio também. Mas não é a diretora de RH que vai fazer isso. Então, eu programo mensagem e elas começam o dia já sabendo disso. E elas sabem, é consciente, a cultura da nossa área ali já aceitou isso. Dando um bom mas exemplo. Porque funcionou muito bem pra gente. Quer dizer que é a única maneira certa? Não. Quer dizer que se tecnologia, a plataforma cair, eu vou ter que mandar uma mensagem para essa pessoa 3 horas da manhã, se for o caso. Mas a gente vai ajustando ali para que não fique pesado também. Boa. Andressa, vou fazer uma pergunta agora sobre promoção, sobre crescimento da carreira, mas isso eu quero pedir para você que está aí assistindo a gente. Dá um like, se você ainda não deu like nesse vídeo, meu querido e minha querida, aí você está enfraquecendo a nossa amizade absurdamente. Dá o like, assina o canal e ativa as notificações, porque tem conteúdo incrível para você por aqui. Para você receber os conteúdos, você precisa ativar a notificação, beleza? Também deixa aqui nos comentários sugestões de próximos convidados, assuntos, o que mais você quer aqui no Pode Contratar, beleza? Já deu like? Então tá bom. Andressa, é o seguinte, você teve uma promoção, uma ascensão bem rápida, Sim. né? Pensa agora naquela galera que está assistindo, entrou na empresa e está... Caraca, putz, a Andressa cresceu rápido pra caramba. O que eu tenho que fazer, né, para crescer rápido assim? O que você acha que foram os fatores mais determinantes assim, para o seu crescimento? Se você puder dar essa dica aí. Isso vale ouro, hein, galera? Essa dica para a galera que está assistindo a gente para decolar assim, na carreira. Legal. Olha, uma boa pergunta. Não é? Ótima pergunta, ótima pergunta. Vou sair reflexiva hoje.
Mas acho que promoção, ela tem que ser duas coisas. Tem que ter a pessoa ali e tem que ter a oportunidade também. Então, eu acho que eu não posso ignorar esse fator. Existia uma oportunidade que eu não conhecia naquele momento, mas que se apresentou ali depois ao longo do tempo. Mas eu trabalhei no meu terceiro estágio, nessa sequência que eu te falei que eu fiz, que foi numa empresa de tecnologia. Eu tive uma liderança que ela sentou um dia comigo e ela falou, olha, independente do que você está fazendo no RH, se você está cuidando de folha de pagamento, se você está cuidando de recrutamento, ou você está fazendo, sei lá, treinamentos, um RH, para ele ser efetivo e estratégico, ele tem que conhecer do negócio. Ele tem que conhecer o que você faz, como são as pessoas que estão ali, qual que é o produto, qual que é o diferencial, reconhecer no mercado. Você tem que ter esse teu olhar de negócios. Então, desde muito cedo, eu mergulho no negócio. E o meu noivo até brinca comigo. Ele fala, cara, se tem alguém que veste a camisa, é você. Porque você veste a camisa, o moletom, a touca, a luva, e você vai pregar a palavra da empresa. Você não quer nem saber. Se a pessoa não conhece, a pessoa vai conhecer agora. Então, para mim, isso sempre foi muito claro. E quando eu entrei sendo business partner de uma unidade de negócio, eu falei, eu preciso entender essa unidade de negócio. Eu preciso mergulhar dentro dela, entender o que é dor, o que não é, quem são os líderes, como que eles estão aqui dentro, qual que é a necessidade que a gente tinha, qual que é o desafio. E foi mergulhar muito dentro disso. Porque eu vinha de uma empresa de um segmento diferente, que era delivery, que... Por mais que eu conhecesse muito do negócio e estava muito no nosso dia a dia por conta de pandemia, voltar ali para a educação era diferente naquele momento também. Porque também não era um produto que eu entregava no final, é um serviço que você presta. Então, eu mergulhei muito em entender o que era essa empresa, onde eu estava, qual que era o negócio, quanto tinha de faturamento. Ah, Andressa, mas você sabe mês a mês como que está em relação à meta? Sei, porque eu estou nos rituais para saber disso. Se eu não souber, errada tô eu. Mas eu não sei a linha, assim, cara, detalhe do detalhe, não vou saber, porque sou de humanas, então... A linha 35 do DRE. Assim, não vai dar, mas me dá um resumo daquilo ali que você vai ver que eu vou entender tudo e vou sair explicando para todo mundo sobre aquilo. Então, eu me dediquei muito em entender o negócio. E junto com isso, você precisa entender onde você está, como que as pessoas trabalham aqui dentro. Poxa, trabalhei em um monte de empresa. É a mesma coisa? Não é. São culturas diferentes também. Então, entender, cara, o que funciona aqui, o que as pessoas valorizam aqui dentro, o que é uma dor também. Então, eu cheguei também já rodando o sistema que era mais odiado e esperado por todo mundo, que era a avaliação de desempenho. Então, foi de criar confiança ali na hora também com as pessoas, foi de conquistar time, estar muito próximo com o líder, ajudar ele a ter um olhar diferente. E o que ajuda ainda você entrando numa empresa, você não está enviesada. Então, não tem, não, mas essa pessoa aqui, ela é tão legal. Poxa, a gente não pode... Não, porque eu não conhecia ninguém. Era nome e resultado, nome e resultado. Então, você vai trabalhando em cima daquilo ali. E eu acho que isso fez muita diferença nessa minha chegada. Eu lembro até que quando eu tive essa promoção, por hábito, a gente agradece, né? E com o tempo a gente vai entendendo, e principalmente quando a gente vira líder, que a pessoa não tem que agradecer a gente pela promoção, porque foi ela que conquistou aquilo. Mas eu fui agradecer. E as duas pessoas que tinham me reconhecido falaram, cara, você não tem que agradecer, porque isso daqui é mérito teu. Porque se você não tivesse chegado conhecendo muito a empresa, se integrando muito com as pessoas, e em 4, 5 meses parecer que está aqui há 3 anos, não teria sido possível essa promoção. A gente ia ter que buscar alguém de fora para poder preencher essa cadeira se tivesse a necessidade. Então, acho que muito essa postura. Eu entrei para ganhar ali, Rafa, e não era nem com o olhar de, quero ganhar amanhã. Era, cara, eu quero ganhar, quero que dê certo, eu quero que aqui vire um case de sucesso para mim e eu também vire um case de sucesso para a empresa. Então, acho que foi muito a postura, assim. Uma coisa que você falou que eu acho que é importantíssimo, e eu sempre olho isso nos meus times e aconselho também, é a pessoa não ficar no quadradinho dela, né? Então, às vezes, ela foi contratada para fazer A, e ela vai fazer A, vai ficar fazendo A muito bem, e vai esperar ser promovida para fazer A mais B. Mas se você só faz A, só entende de A, só olha para A e faz A muito bem, a maior probabilidade é que a pessoa fique continuamente fazendo A. Exato. Né? Porque ela não se provou em nada diferente Precisa daquilo, abrir a visão e se interessar pelo negócio, entender.
Então, acho que isso que você falou, eu também corroboro. Assim, cara, entra numa empresa, vai... Eu sempre valorizei muito isso, que é aquela curiosidade genuína. A pessoa que quer entender do negócio, vai perguntando, vai falando com as outras áreas. E tem isso, só um ponto, Rafa. É a curiosidade genuína. Não é você também ir perguntar querendo... Apurrinhar todo mundo, né? E duvidar que está sendo feito certo. Mas essa apuração do faturamento, ela tá... Amigo, não vem aqui não ainda, não, sabe? Se não é a tua caixinha, também não vem assim. Mas vem entender, cara, como que é composto o teu faturamento? Qual que é o nosso produto-chave? Onde que não... O que não pode parar? Que se parar, acabou aqui pra gente. Então, você vai fazendo essa construção. E não tem que ser genuíno. Tem que ser com a ideia de conhecer. Não de, cara, eu quero conhecer, mas eu já quero mudar o Rafa de lugar. Eu já quero... Aí não dá também, porque fica claro, assim, quando isso acontece. E o segundo ponto que você falou, que eu também corroboro muito, que eu não sei o nome certo, mas eu vou chamar aqui de posicionamento estratégico do colaborador. Que é assim, a pessoa chegou... ela conseguia, e você relatando, vi que você fez muito bem isso, que é você ter uma inteligência ali de posicionamento, de entender onde que você está. Cara, que é isso, cara, cheguei aqui, pô, o que é importante nessa empresa? Para onde as coisas estão indo? Aonde que estão as oportunidades? Quais são os desafios que estão mais abertos? Porque, às vezes, o colaborador ele entra na empresa e quer se botar dentro de uma ostra ali, não quer entender nada do que está acontecendo, quer ficar na caixinha e depois vai bater na RH e reclamar que não tem promoção, né? Então, esse posicionamento também acho que é importantíssimo, né? Com certeza. E, às vezes, hoje em dia, Rafa, eu falo, e aí, largando o que é falsa modéstia e o que eu acho que eu sei realmente fazer, hoje eu consigo ler cenários de olhos fechados. Você me dá aqui, ó, 3, 4 coisas, eu vou te fazer mais umas 5, 6 perguntas e eu vou te falar, beleza. Acho que tem tendência de acontecer isso, riscos são esses, problemas são esses, mas a gente pode resolver dessa maneira. Eu já aprendi a fazer uma leitura de cenário muito rápida e com poucos dados. Ah, Andressa, mas eu tô entrando agora no mercado de trabalho, eu não sei fazer esse tipo de leitura, como que faz? É fazer diagnóstico igual médico. A gente é chegar e falar, cara, o que é dor? Então, o que é a grande reclamação daqui? O que eu vim para resolver? Eu sou o remedinho, eu vim para resolver uma grande dor de cabeça. Qual é essa dor de cabeça? Tá, mas essa dor de cabeça, ela acontece isolada do processo ou ela tem aqui uma causa? Da onde que tá vindo isso? Meu processo é o final ou ele é o início? Se ele é o final... aonde será que ele deu o problema aqui antes? E aí não é procurar culpados, mas é procurar gargalo. Poxa, o problema tá que era tudo feito em papel. Ah, vamos montar aqui um Google Forms para resolver de primeira. E aí você vai pensando em outras coisas. Quando você vê, você entende o teu processo por inteiro. Porque muitas vezes o que acontece também é a gente chegar e falar, você foi contratado para fazer A. Eu vou fazer A? Muito bem. Mas por que você faz A assim? Não sei. Eu cheguei aqui e me falaram para fazer A. Me mandaram fazer A. Mas não tem como fazer isso aqui mais fácil do que dessa maneira? Ah, tem, mas eu não sei se vai dar certo. Mas como que você não sabe se vai dar certo? Você tá ali 1 ano fazendo aquilo, você não ficou curioso de saber da onde veio aquilo ali? Eu vou ficando incomodada, porque às vezes eu sei o que é sintoma e o que é diagnóstico, brincando que eu falo, tá, e se a gente inverter o papel? E eu te falar que eu... poxa, quero muito uma promoção para ser A mais B e eu só estou fazendo A. O que você me orientaria? Ah, que você conheça mais de B. Então, você tem a sua resposta. Vamos conhecer mais B, vamos perguntar para o líder. Líder, por que eu não posso assumir isso daqui? Eu estou vendo que existe isso. Ou você está sobrecarregado, ou a gente perdeu a pessoa que fazia, ou tem alguém que faz, mas, poxa, ela vai sair de férias, você vai ficar rendido. O que eu preciso saber para poder fazer esse B aqui também que faz diferença? E você traz o líder para te ajudar também a ter esse olhar. Você não precisa saber tudo, mas você precisa ter uma relação de confiança com a tua liderança de pedir esses ajustes, de ir direcionando. E não fiquem com medo também de achar que, se eu pedir para o meu líder o que falta para eu virar líder, eu vou roubar o lugar dele, então ele não vai me contar o que falta. Não, gente. Todo mundo quer um lugar maior. Se você quer o cargo do teu líder, o líder também quer o cargo do líder dele. E assim a gente vai. A gente é movido por esses desejos também. Então,
conta, fala, pergunta, olha para aquela pessoa que você admira e fala, cara, o que te faz chegar aí onde você chegou? O que você fez? Qual que é o teu diferencial? Você faz malabares e vai aprender. Vai chegar uma hora que você vai entender, cara, olha, eu sei que eu posso dar até aqui, eu sei que mais do que isso eu não consigo oferecer agora, mas para eu oferecer mais eu preciso olhar para essas outras coisas. E você vai trabalhando, é construção, não adianta. Carreira é uma coisa que se a gente para, ela para também. Ela não vai continuar andando sozinha. Nessa dica aqui, pegando essas dicas de ouro, eu quero explorar o contrário contigo agora. Que é assim, o que não fazer numa promoção? Então, assim, a galera que está lá, principalmente essa geração nova, muito ansiosa, né, desesperada, tudo acontece rápido, nunca assistiram um intervalo comercial durante um filme. Nunca viram que tinha horário para passar o desenho. Nunca tiveram que esperar a internet para sair mais barato. Nunca esperaram para conectar depois da meia-noite. Então, assim, a gente está num conflito de geração, né? Que tem uma geração entrando no mercado agora, muito acostumada a clicou, aconteceu, né? E essa geração entra e quer logo ser promovido, né? Você deu aqui ótimas dicas para a pessoa conquistar essa promoção por um caminho que eu concordo 100% que é o melhor caminho. Vamos tentar ajudar essa galera, assim, o que não fazer? O que você no RH vê todo dia e pensa assim, putz, que mancada, não faça isso. Olha, eu acho que são várias coisas, eu vou tomar cuidado para não pregar falsas verdades impossíveis. Mas a primeira coisa, assim, eu acho que às vezes a gente imagina que estratégico é só aquilo que alguém distante da gente faz. Então, eu sou estagiária e eu quero trabalhar de uma maneira estratégica. E eu vou mirar o trabalho da minha gerente, eu vou mirar o trabalho do diretor da minha área, porque aquilo ali eu acho que é estratégico. Realmente, aquilo ali é muito estratégico para a posição de diretor ou de gerência que ela ocupa. Mas o que é estratégico para você enquanto estagiário, enquanto assistente, enquanto analista? Todas as posições, ela tem ali a sua entrega estratégica. Porque se não tivesse, todo mundo seria gerente. Seria lindo de se acontecer. Faz total sentido. Então, eu preciso entender o que é estratégico para cada nível de senioridade que eu tô. Porque isso já garante que eu não vou me frustrar tão fortemente. Se eu sou estagiária, eu quero uma promoção, eu tô galgando essa promoção, mirando na minha liderança, a chance disso ser ruim para os dois lados é muito grande. Porque você entra numa curva de competitividade enquanto o teu líder está ali confuso, porque você não tem ainda maturidade, às vezes, para lidar com alguns processos. Você não tem repertório para sentar ali ainda. Ah, Andressa, quer dizer que isso aí precisa de X anos de experiência? Não, mas é repertório de experiência. A Andressa de 32 hoje tem muito mais experiência de repertório do que a Andressa de 18. E a Andressa de 18 não sabia lidar com um monte de coisa que hoje eu sei. Mas que eu tinha uma chefe que sabia lidar na época. E isso me ajudava muito. Então, querer ser estratégico a qualquer custo e olhando para a direção errada, acho que é algo que vai sempre frustrar os dois lados. E o segundo ponto é que eu acho que também a gente imagina uma corrida, né? Uma linha de chegada ali, 10 quilômetros. Você corre pensando nesses 10 quilômetros. Você bateu ali os 10 quilômetros, você fala, pronto, agora eu não preciso correr nunca mais. Pelo contrário, a pessoa vai querer, agora eu quero correr 15. Sempre agora eu quero correr 21. Daqui a pouco você está correndo 42. Tipo, é uma construção e você vai querendo cada dia um pouquinho mais aquilo ali. Então, quando a gente olha para promoção, é a mesma coisa. Você foi promovido, daqui a pouco você vai querer ser promovido de novo. Porque financeiramente faz sentido. 2, porque enquanto carreira você vê que está crescendo e se desenvolvendo. Quer dizer que esse movimento é para ontem? Não. Quer dizer que esse movimento é daqui 1 ano? Não também. Esse movimento pode acontecer em qualquer momento ao longo desse período que fizer sentido ali. O que as pessoas às vezes acham é que se eu tive uma promoção agora, eu preciso correr muito para ter a próxima e justificar. Ou tive uma promoção agora, agora eu vou ficar tranquilo. Vou ficar um pouco mais tranquilo, vou dar uma surfada aqui, vou dar uma relaxada, porque eu não preciso continuar correndo porque eu alcancei meu objetivo. E o que tem de pessoas que baixam performance e entrega, qualidade de entregas depois de uma promoção é muito grande. Porque as pessoas baixam essa guarda mesmo que precisa continuar, ter a manutenção. Então, hoje, se eu falar,
quero ficar confortável na minha posição, não quer dizer que eu vou fazer menos do que eu tô fazendo. Eu vou continuar fazendo tudo o que eu faço. Talvez eu não comece a pensar em outros projetos mirabolantes que vão despender muito da minha atenção. Mas o que eu faço precisa estar sendo sempre feito, muito bem feito. Andressa, isso quer dizer que você tem que priorizar a vida inteira só a carreira e nada outras coisas? Pelo contrário, a vida está acontecendo. Tem amizades, tem a tua família, tem a tua casa, tem os seus hobbies, viagens que você quer fazer. Tudo isso a gente consegue colocar na mesma conta. Mas achar que em momentos pré-promoção você vai estar dando 220 ali de você e pós-promoção eu posso cair para 20, que ninguém vai perceber e me notar, é um erro grande também, porque quebra um pouco, parece que eu te promovi errado. Poxa, o Rafa parecia que queria tanto aqui, mas agora que o Rafa teve, será que ele não queria? Será que ele descobriu que não era o que fazia ele feliz? E a gente começa a questionar quando é um movimento muito teu, de você achar que você pode reduzir tanto. Então, às vezes, a gente tem que fazer acordos e combinados. Cara, o que eu... Olha, eu preciso aqui de 2 semanas mais tranquilo. O que eu posso deixar cair? O que eu posso despriorizar? E o que eu não posso despriorizar? Então, é importante ter essa visão também para que você não seja uma promoção que deu errado. Você continue tendo outros resultados para frente. E às vezes, como você falou, não buscar assumir um peso que ainda não dá conta, né? Eu vejo muito isso na academia lá, né? Você tá lá levantando... Tô eu lá nos meus auge dos meus 45 quilos no meu supino. Aí eu tô lá me matando. Eu tô vendo um cara do lado com 60. Não é porque ele tá do lado com 60 que eu vou falar assim, ops, manda 50 aqui nos peitos do pai que vai. Não vai rolar, né? Exato. Eu tô fazendo 45, eu tenho que progredir, né, gradativamente, porque se eu puxar um peso que eu não tô preparado, eu me lesiono. E é meio que o que pode acontecer na carreira, né? O lesionado na carreira porque puxou um peso que não dava conta ainda, Exato. né? Mas também entender o que é isso, porque às vezes... E eu digo de um lugar muito seguro de quem já se questionou muitas vezes isso, a gente nunca vai estar pronto para uma posição. É um bom ponto isso. Assim, 99,9% das vezes que a oportunidade bater na tua porta, na porta do teu Você vai coleguinha... falar assim, não dá ainda. Né? Ai, não, calma, eu preciso aqui ler mais 4 livros e ter mais 6 meses de experiência. Não vai, a oportunidade vai surgir, você vai aceitar ou você não vai aceitar ela. Você vai aceitar sabendo que você vai ter que ter uma curva de 300% de aprendizado? Cara, se fizer sentido pro teu momento, vai lá, bora, vamos tentar. Mas se não, saiba dizer não. Porque é muito difícil quando a pessoa fala, não, eu vou dar conta. Entra, e quando ela descobre um universo que é aquilo ali, é totalmente diferente. E, em contrapartida, a gente tem a galera que acha que nunca tá pronto, nunca. E a oportunidade está batendo na no porta. Outro extremo lá, né? Você tá esfregando a oportunidade 3. na cara. Exato. E é muito comum, e eu digo isso como um todo, e principalmente para mulheres, da gente achar que a gente não tá preparada. Ah, não, mas o fulaninho, o Joãozinho e eu, a gente tá concorrendo ao mesmo cargo. Às vezes o Joãozinho sabe menos que você e ele vai aceitar aquele cargo. Porque ele acredita que ele vai dar um jeito lá. E a gente não. Nós mulheres a gente acredita, não, mas eu tenho que estar... Poxa, eu tenho que aprender isso antes, eu tenho que treinar, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que testar, eu tenho que experimentar. E nisso a oportunidade está passando. Então, às vezes, a gente precisa ir com medo mesmo e falar, tá bom, acho que dou conta. Mas vai consciente do que você tem que fazer também para você sentar melhor naquela cadeira. Por isso que essa curiosidade, esse posicionamento, né, que você colocou de ir entendendo como funciona, que às vezes mesmo você ainda não fazendo, mas se você está conversando ali, tá entendendo como as coisas funcionam, quando a oportunidade chega, você fala, opa, eu já sei mais ou menos o trâmite aqui. Exato. Eu vou conseguir, eu já entendi. Não vai ser algo super novo que vai te pegar de surpresa, né? Isso, e às vezes a gente vai usar a caixinha de ferramentas do outro para nossa prática. Tá, nunca passei por essa situação aqui. Rafa, vem aqui, você já trabalha há X anos aí na tua área. Cara, como é que você resolve esse problema? Ah, eu resolvo assim, assim, assim. Tá, não faz sentido pra mim. Vai conversar com outra pessoa. Até que você consiga juntar 3, 4 ideias da tua rede, que você fala, pronto, eu não tenho um repertório de experiência que eu vivi, mas com base em X conversas que eu tive,
eu avaliei que a melhor maneira de conduzir isso daqui é essa. Pronto. Você começa a ter repertório a partir disso. Daqui a um tempo as pessoas vão vir te perguntar como você resolveu. E você tem já a tua experiência. Então, é legal da gente usar as pessoas que estão à nossa volta também, nossa rede de apoios. Cara, como que a gente resolve esse problema? E a gente vai testando. Pronto, a gente nunca vai estar. E foi o que você falou, a gente nunca é convidado para uma cadeira se a gente nunca nem olhou para aquela cadeira. Então, cara, olha, flerta, namora, pisa lá um pouquinho, volta, mas vai sentindo a temperatura da água para que a hora que falar, Rafa, agora é valendo, você fala, beleza, bora lá. Não sei como eu vou fazer, mas vai dar certo. E é um pouco disso da história que você colocou no começo do clarinete. Sim. Se ela não tivesse usado essa mesma aplicação que ela teve para aprender, você ia falar, não me ajudou de nada. Mas ela trouxe essa ferramenta dela. Poxa, para eu aprender algo novo, eu preciso me dedicar. Então, vamos se dedicar aqui também. E isso deu super certo, super positivo. Então, a gente vai se ajustando também. Quando você falou de rede, eu lembrei, eu tenho que fazer essa pergunta, que é o seguinte. LinkedIn. Ai. Tô lá no meu LinkedIn, aí, plá, 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 plá. Tem umas pessoas que estão no LinkedIn, nada contra, que me parece que estão investindo fortemente em ser top voice, Sim. né? E aí eu fico naquele dilema, porque há muito tempo que eu não contrato ninguém, que eu não recruto ninguém, e eu tenho a oportunidade agora de tirar essa dúvida genuína, que é o quão é relevante para uma pessoa que está contratando, num processo igual você lidera, é ter um candidato que tem opinião sobre tudo no LinkedIn, posta sobre tudo, né? E como que você vê esse extremo, né? Aqui eu posso falar porque eu não sou do RH, né? Então, às vezes eu entro e fico assim, gente, essa pessoa não trabalha, pô. Porque é o dia inteiro aqui nesse negócio. Se eu sou o chefe dessa pessoa, eu ia ficar preocupado. Né? A pessoa tá ali, eu falo, gente... Tem um calendário de publicações já, né? Na segunda eu vou falar dessa polêmica, na terça dessas, quarta eu deixo em aberto, que vai que acontece alguma coisa na semana. E aí ela tropeçou no trabalho, ela conta, hoje algo inusitado aconteceu. Estava caminhando para a minha mesa, tropecei. E aí tive um insight e falei, meu Deus. Então, assim... Como você vê isso, né? Até para trazendo aqui de algo prático, né? Porque quem está no início da carreira, às vezes se influencia muito, né? E é normal. Às vezes a pessoa vai botar energia na parada errada, né? Às vezes você pode ter uma pessoa super interessada em se posicionar bem, que talvez está achando que para se posicionar bem, ela tem que virar copywriter e ficar escrevendo no LinkedIn. Por outro lado... Pode ter um outro extremo, uma pessoa que fala, LinkedIn que se exploda e nunca vai postar nada. Como que você no RH vê isso e o que é o ok, não ok desse uso do LinkedIn pelo profissional? Legal. Acho que aqui, Rafa, eu vou ficar metadinha do crachá colocado de RH, metadinha não. Se as empresas que eu passei dependessem do meu engajamento no LinkedIn para me contratar, eu não estaria trabalhando até hoje, porque eu sou a pessoa oposta disso. Então, existem, sei lá, 2 marcos na minha vida no LinkedIn. Despedindo de uma empresa e eu iniciei em outra empresa. 2 postagens. É mais ou menos nessa sequência. E dependendo do textão que eu fiz para encerrar uma trajetória, eu não vou fazer um textão para contar que eu comecei em outro lugar, não. Vou entrar de quietinho, vai aparecer lá na rede. Mas é isso. Porque eu acredito muito quando você fala das coisas num lugar de propriedade. Então... Você precisa viver algumas coisas para falar sobre elas. Então, falar sobre o ambiente presencial do trabalho e do deslocamento de X horas das pessoas entre ida e volta, e eu vou lá falar sobre isso, não é uma realidade que eu vivo. Hoje eu trabalho o tempo todo remoto e quando eu estou presencial eu estou em viagem, hospedada próxima ao trabalho, é outra realidade. Então, eu me colocar nesse lugar de crítica e de defensora e de vou pregar a palavra e defender todo mundo que tem que ir presencial, acho arriscado. Acho arriscado. Dependendo do posicionamento que você quer ter, eu acho arriscado. Porque amanhã ou depois eu posso estar desempregada e a única empresa que quer me contratar é uma empresa que trabalha 100% presencial, que fica a 3 horas da minha casa. E aí? Como que eu faço? Eu vou contar para essa empresa? Não, tá tranquilo, eu dou o meu jeito aqui. Não tem como, né? A tua prática, ela falou outras coisas.
E tudo que a gente publica, ela conta muito daquilo que a gente acredita, muito daquilo como a gente atua no dia a dia. Então, se eu vou para uma outra rede social. Sim. Se eu tô no Instagram postando stories o dia inteiro de cachorros e o quanto eu amo cachorros, que tipo de comportamento você espera de mim fora da rede social? Se eu ver um cachorrinho na rua, eu vou ficar desesperada. Se trouxer um cachorro aqui, eu vou parar o que eu estou fazendo para dar colo para esse cachorrinho e dar amor para ele. Porque eu tô postando, tô mostrando isso. Agora, se eu vou lá, posto muitas fotos dos cachorrinhos e você chega aqui e fala, olha, Andressa, meu cachorrinho, que bonito. E eu falo, ai, feio, olha essa cor. Você vai falar, como assim? A gente não gostava de todos os cachorrinhos? O que aconteceu? E isso acontece um pouco também com o discurso. Quando você vai para tudo muito inflamado, quando você fala tudo muito com uma opinião muito própria, muito certo da verdade, é muito provável que esse comportamento você tenha na vida. E hoje, se a gente for falar dos últimos 4 anos, não vamos jogar mais do que isso, nos últimos 4 anos. O que a gente viveu nesses últimos 4 anos? A gente saiu de uma pandemia, onde deixou todo mundo estranho da cabeça, todo mundo meio preocupado, todo mundo estava já com o seu hobby ali, um trabalho manual, então era pintura. Agora que tá vindo argila, mas na época não era argila, então era pintura, no papel, era no teclado, a música, todo mundo. Eu fui pra fotografia, fotografar na varanda do meu apartamento. O que aconteceu com essa câmera? Tá lá, largada. Tá lá, sem uso nenhum. Mas a gente saiu desse momento para um momento de, cara, a gente precisa voltar a se entender e socializar. Então, você não saía de casa, tal, você começa a viver isso de nova sociedade. A gente vem para a inteligência artificial e a gente volta a falar de um modelo de trabalho híbrido, onde não é só remoto. Agora, você acredita que ir para o escritório faz sentido de você estar lá e de você estar também na tua casa. Olha o tanto de mudança que a gente teve. Se algum dia eu viesse muito cheia de verdades, eu preciso ter também a facilidade e um discurso muito bom para eu mudar de opinião ao longo dos anos. Porque o que era verdade há 4 anos atrás já não é mais agora. Então, as coisas, elas mudam. E dependendo como você se posiciona, fica muito datado. Fica muito tipo, o Rafael é o cara que é contra o trabalho presencial. Pô, mas você é contra, Rafa? Não, vejo pontos e pontos. Tá, mas você se posiciona muito contra. Então, é esse o estigma que você quer? Dado todo esse contexto, a gente entra para quem está entrando agora na carreira. Quem faz isso de um lugar de carreira consolidada, já tem o nome... Tá lá no topo da pirâmide. Sou empreendedor, onde eu vou... As empresas que vão me contratar é quem acredita no mesmo discurso que eu. Pô, vai lá, faz teu nome, usa o LinkedIn mesmo para marketing. Se não é o teu caso... Guarda algumas opiniões. Guarda. Você não precisa postar sobre tudo. Você não precisa ter opinião sobre tudo. E se você quer ter opinião sobre tudo, vamos lá pro X, vamos pro Instagram. A gente muda a rede social, deixa privada ali quietinho, então com o teu nome. E ali você coloca o que você acha ou não das coisas. Isso ajuda muito mais nesse teu posicionamento. O que eu acho que vale a pena publicar e eu gosto de ver. São 2 coisas. Uma que não é você que vai publicar, que são as tuas recomendações. Então, como que as pessoas que trabalham com o Rafael acham que é trabalhar com ele? É legal? Não é legal? Ele é colaborativo? Ele é um cara organizado? Ele não é um cara organizado? Ele é um cara que não tem nenhuma referência no LinkedIn? Poxa, o cara trabalhou em 30 empresas nos últimos 10 anos. Ninguém parou 5 minutos para falar, tipo, o Rafa é gente boa. Isso me chama atenção, ainda mais para posições de liderança. Então, eu quero saber como é trabalhar com aquela pessoa ali. E quando a gente fala a outra coisa, o que você fez que você acha que gera valor e agrega para outras pessoas. Então, eu falar sobre o livro XPTO que eu li, que fala sobre essa cultura de inovação, com um modelo mais flexível, uma liderança mais autônoma, nananana. Cara, isso aí é um resumo e existem plataformas para isso que você pode colocar resumo e crítica. Agora, colocar ali que eu li esse livro e com base nisso eu montei um modelo de gestão ágil dentro dos times, onde cada pessoa do time tem esse papel e o resultado que a gente alcançou depois de X tempo foi esse, e eu estou disponível para trocar com você se você quiser aprender e implementar na tua empresa também, isso eu acho legal. Porque é uma coisa que você construiu, você viveu aquilo ali. Andressa, quer dizer que todos os projetos que eu fizer eu tenho que publicar? Não também, senão eu ia ter a minha recrutadora publicando vaga que ela fechou, falando,
essa vaga foi especial, porque ela veio com indicação de... Ah, não, essa vaga foi difícil, que teve um ranking. Não, mas, poxa, cara, o que é o teu de diferencial nas vagas? A minha recrutadora pode chegar e falar que nas vagas que ela trabalha, o primeiro contato que o candidato tem com a empresa é ela e que ela trabalha para encantar o candidato com a empresa. Não interessa o dia que ela está vivendo, ela vai vender a empresa como o grande sonho dela, porque é aquilo ali que ela acredita. Isso, para mim, ela poderia colocar no LinkedIn para contar. Sentido. Agora, o volume de vagas, não sei se é o mais indicado. Mas aí aqui, a minha partezinha sem crachá, falando, gente, na dúvida, menos. Menos é mais. Publica aquilo que faz sentido, que está corretinho. Quer escrever pelo escrever, pelo hábito? Abre um bloco de nota, joga tudo lá, deixa essa ideia amadurecer, deixa ela 2 semanas. Se depois de 2 semanas ainda assim ela parecer irresistível, tá, pega ela, joga no LinkedIn e vamos ver o resultado que dá. Ótimas dicas, Andressa. Galera, a Andressa é muito educada aqui, muito polida, dando dicas que eu concordo, mas eu vou ser um pouco mais escrachado para você que está ouvindo aí a gente, que eu sou de uma época que ainda existia o Twitter, né? Agora é X. Mas é o seguinte, meu povo. Lugar de xingar é no Twitter. Você xinga no Twitter. Você não xinga no LinkedIn. Por quê? A pessoa que vai te contratar está no LinkedIn. Não sei se você sabe disso. Então, quantas vezes eu, olhando candidatos, ia lá, últimas postagens. E o feed da pessoa parece um feed de Twitter. Pô, meu chefe não sei o que lá. Porra, que empresa não sei o que. Comprei tal produto na loja tal e não me deram suporte. Aí eu olho para aqui e falo assim, gente, essa pessoa aqui na empresa vai ser uma bagunça. Porque todo dia vai ser um expose da empresa, uma reclamação. Então, obviamente que aquela pessoa não passa. Então, assim, tem que ter um pouco de sagacidade, né? De escolher o que você vai postar, entender que o LinkedIn é uma rede social focada em ambiente de trabalho, não é o teu Instagram, não é o teu X, o teu Twitter. Beleza? É por isso que eu falo, até a foto, Rafa. Tinha uma época que eu fazia muito um workshop aqui em Curitiba, e eu ainda tenho essa aula prontinha, que é LinkedIn. Então, Andressa, que foto eu vou colocar no meu LinkedIn? Fui pra praia, tirei uma foto incrível, que pega o mar atrás. Eu tô com um biquíni novo que eu comprei azul e um óculos super estiloso. Essa foto ficou ótima, representa muito quem eu sou. Posso colocar no meu LinkedIn? Não vai, coloca, né? No teu Instagram, eu tenho certeza que vai ter muitas curtidas, as pessoas vão amar aquela foto, vão usar de referência para tirar outras fotos iguais. Mas pro teu LinkedIn, você vai colocar uma foto que traga mais do teu lado profissional. Ah, Andressa, então eu trabalho com contabilidade. Quer dizer que tem que ter vários números e uma calculadora? Não! Mas, cara, qual que são as poses? E aí, gente, é de procurar no Google, assim, Google Imagens, Pinterest, fotos profissionais. Cara, às vezes vai ser o tradicional bracinho cruzado na altura do peito, vai ser um sorrisinho, mas não é aquele sorriso de mostrar todos os dentes, é aquele sorrisinho mais comedido, não é uma meia cara só que vai aparecer, tipo, um olho, só um franjão, tipo, vai aparecer o teu rosto. Ah, não pode ser uma foto muito escura, porque senão realmente, onde você estava tirando essa foto, meu filho? Vai numa parede branca, se você não tem um cenário. Aproveita aquele dia que está num lugar diferente, que imprime um pouco mais, um auditório, alguma coisa. Pede para alguém tirar uma foto tua ali. Então, tenham essas fotos que elas vão ajudar você no dia a dia também. Tem um monte de plataforma na internet que vai te ajudar a avaliar. Porque existe a diferença do que é vida pessoal da vida profissional. Exato. Eu, enquanto recrutadora, eu nunca fui olhar o Instagram de alguém. Ah, não, deixa eu ver aqui o Instagram. Porque se for olhar o meu Instagram, tem nada demais, mas lá eu sou engraçadinha, lá eu faço umas piadinhas, conquistei um noivado fazendo umas piadinhas assim. Então, cara, é diferente. No LinkedIn, eu sou outra pessoa, eu tenho uma outra postura, que não é que ela... aqui é o que ela está ensinando, o papel dela. Não, é porque dentro de uma empresa, eu não vou comprar briga de coisas que não fazem sentido, ou só brigar por brigar, falar por falar. Tem que ter um porquê, você tem que ter um propósito naquilo que você faz. E, de novo, se existe uma carreira que eu não conheço de reclamador oficial, pô, vai lá.
publica tudo. Eu não conheço essa profissão, Boa. mas se existir, você está super qualificado também. Definitivamente, então, LinkedIn não é a rede social para inovar e para fazer disrupção. Vai no seguro que tá boa, né, Andressa? Exato. Andressa, eu quero puxar um papo agora. A gente falou bastante sobre contratação, o que fazer, o que não fazer, ser promovido. Tá um papo que já merece, pelo menos, se eu estiver assistindo, eu daria 5 likes, se Olha pudesse. só. Abriria em todos os dispositivos. Um like, um né? comentário e um compartilhamento. Faria tudo, porque tá um conteúdo de altíssimo nível aqui que vai ajudar muita gente. Eu quero puxar agora para o lado da carreira de RH, né? Pensando, né, um jovem que está no mercado não está na faculdade, está pensando em entrar na carreira de RH, né? Tá ouvindo aqui você e falando, caraca, me encantei, né? Um ponto eu acho que a gente já bateu, mas eu queria que você retomasse rapidinho, que é sobre a formação, né? Então, como que um jovem ele pode iniciar na carreira de RH, se tem uma formação específica para RH, se não tem, se qualquer faculdade pode, como que funciona para quem quer hoje falar, putz, me identifiquei muito com a Andressa, eu queria seguir um pouco da trajetória semelhante ao que ela seguiu. Olha, vamos lá. Eu acho que quando a gente quer entrar no RH, existem vários mitos, né? Então, não, para entrar em RH você tem que ser formado em gestão de recursos humanos. Ou então você tem que ser formado em administração, porque dentro de administração tem essa matéria. Não, você tem que ser psicóloga, mas psicóloga vai ter suas limitações também. E quando a gente olha para o RH de hoje, tudo é muito bem-vindo, sabendo ser aplicado. Então, mesmo sendo psicóloga e brincando aqui que eu sou de humanas, às vezes a minha cabeça ela tem que ser 100% exatas. E aí eu que lute. Se eu vou para o Excel, se eu vou para a inteligência artificial, se eu vou sentar com alguém e pedir para alguém me explicar aquilo ali. Então, a gente vai mudando muito a nossa mentalidade também, independente da bagagem que a gente leva. Eu já trabalhei com gente de gestão de RH, já trabalhei com psicólogo, já trabalhei com engenheiro, eu já trabalhei com diversas outras posições dentro dessa cadeira. Então, a tua formação base, ela não é aquilo que vai determinar. Assim como ser engenheiro para você não determinou a tua carreira. Ela é um repertório ali, faz parte da tua construção e você sabe o que de lá você traz no teu dia a dia hoje. Você sabe o que você excluiu. Tipo, não lembro como fazer esse desenho mais. Transformada de Fourier. Nem consigo acabou. mais. Tipo, não faz sentido para tua prática. Que eu liberei muito feliz. É incrível quando isso acontece, né? Isso é incrível. Assim como nem tudo de psicologia eu trago para o trabalho. Porque se eu vier para a pessoa no trabalho e falar, olha, segundo a psicanálise, nós somos eternos seres desejantes. Cara, no eterno, a pessoa já desligou a chamada comigo e falou, acabou, eu não tô querendo isso, entendeu? Então, a gente precisa filtrar um pouquinho o que a gente leva ali para essa atuação. Eu acho que quando você está entrando na área de RH, 2 coisas têm que ser muito certas para você. Você precisa gostar de pessoas. De alguma maneira, ter uma afinidade de conversar com pessoas, contar histórias, ou sentar, ouvir a história do outro. Você precisa gostar de trabalhar com pessoas. Andressa, todo mundo gosta. Não é assim. Tem muita gente que gosta de números e computadores. E tem gente que gosta muito de pessoas até a segunda página. Vem você me contar que você quer uma promoção, que você não sabe por onde começar, eu vou falar, meu filho... Ou às vezes, acho que esse é um ponto legal, que tem gente que às vezes acha que gostar de pessoa é gostar de ir pra festa. Amar. Tá no churrasco com os amigos. Eu gosto muito de gente. Todo domingo eu tô no churrasco. Exato, tem muito isso. Ou eu sou muito extrovertido. Nossa, eu só me dou bem. Não é assim também o 880. Eu sempre gostei de pessoas, mas eu sou uma pessoa totalmente introvertida. E falando aqui contigo, parece que eu sou, nossa, desenrolada. Eu sou muito tímida. Me joga num grupo que eu tenho que fazer amizade do zero... Nossa, você vai me ver um tempo perdida falando, meu Deus, por que eu vim me meter nisso daqui? Porque não é o meu normal, mas eu sempre gostei de estar com pessoas, eu sempre gostei de ouvir histórias dos outros, de contar histórias, tanto que eu falo muito, né? Então, justifica também estar aqui falando contigo, mas... Sempre eu tive essa proximidade. Então, quando eu entendo... Tanto que quando eu queria fazer jornalismo, eu não queria jornalismo de tabloide. Eu queria jornalismo para escrever sobre comportamento humano. Era muito específico o que eu queria também. Então, eu fui entendendo isso. Tem vezes que eu também não gosto de pessoas.
dependendo do dia, Andressa, tem 5 minutos pra gente falar aqui? Eu vou falar, Rafa, hoje não é um bom dia. Hoje eu não tô... Não quero ver Não gente. tô com uma boa perspectiva do mundo, não. Eu tô meio, ladeira abaixo, copo meio vazio sempre. Então, não é um bom lugar. Então, se você gosta de trabalhar com pessoas, se você sente que tem esse chamado, é um grande ponto. Mas isso não vai acontecer sempre como algo divino, iluminado ali pra você. E o segundo ponto, o segundo ponto é que você vai ter que desenvolver soft skills. Andressa, mas não, na faculdade eu tô fazendo Excel, inteligência artificial, PowerPoint e Power BI e blá, 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 blá. Lindo. Tua caixinha de ferramentas, ela tá bem cheia. Mas você vai desenvolver escuta ativa. Você tem que desenvolver como que você vai falar e se posicionar. Você tem que desenvolver postura mesmo, como que você vai estar. Tem dias que você tem que dar a notícia mais triste para todo mundo, mostrando que você não tá tão abalada com aquilo ali para as pessoas confiarem em você também. Então, isso tudo faz parte do trabalhar com o RH, independente se é folha de pagamento ou é a gestão mesmo de tudo. Se eu vou falar para você que teu pagamento vai atrasar hoje e eu falo de qualquer jeito, você acha que eu tô fazendo isso porque eu tô te destratando. Quando, na verdade, pode ser um problema do sistema ou financeiro da empresa. Então, gostar de trabalhar com pessoas e desenvolver as suas soft skills... Pô, com isso, aí você vai longe, você vai aprender, você vai fazer qualquer faculdade que você queira, você vai entender como encaixar no teu dia a dia, rotina de trabalho vai ter em qualquer lugar e ferramentas de trabalho também, isso você vai trazendo para você. Tá, e o que eu ia te perguntar é que, e só para confirmar, parece então que no RH não é como, por exemplo, na engenharia, você tem lá o CREA, que vai regular se você pode subir um prédio ou não. Para o direito, vai ter a OAB que vai regular. Para o RH, não tem um órgão regulador. Então, uma pessoa que faz administração, ela pode ingressar na carreira de RH. A pessoa que fez psicologia pode ingressar na carreira de RH. É uma profissão que dá mais oportunidades para diferentes carreiras entrarem. Não tem essa regulação, é isso? Ela não tem essa regulação, mas tem coisas hoje que eu, enquanto psicóloga, consigo entregar talvez hoje melhor do que um administrador. Então, quando eu falo de comportamento, de motivação, de onde brilha o olho ali da pessoa, ou onde não brilha o olho da pessoa, ter um acolhimento, qualquer formação talvez não consiga. Então, eu, enquanto psicóloga, vou ter uma entrada melhor ali dentro. Então, isso facilita a tua vida. Assim como People Analytics não é a minha maior fortaleza. E alguém de ADM Engenharia teria isso tudo muito melhor. A gente fala muito em RH, quando a gente fala dos times para fora do RH, de criar equipes multidisciplinares, onde uma pessoa vai complementando ali o conhecimento da outra. Para o RH, isso é uma grande verdade. Eu posso ter a formação que eu quiser, mas é interessante eu ter uma psicóloga, é interessante eu ter alguém mais de exatas, é interessante eu ter uma pluralidade de formações que consiga aumentar o repertório da área também de atendimento. Então, dependendo da situação que acontece, eu não largaria qualquer pessoa do meu time. Iria eu ou a outra psicóloga que eu tenho dentro do time para fazer, porque eu sei que aqui é sair um pouco do papel do RH e vir um pouco pro lugar do psicólogo. Às vezes o que o outro precisa é só que você escute ele. Ele não quer que você traga uma solução, ele não quer nada. Ele só quer uma escuta e sentir que está sendo escutado no papel da empresa. Então, consegue ajustar. Quer dizer, Andressa, quem é formado em ADM não vai conseguir ter essa escuta? Vai. Por isso que eu falei desse pacotão de soft skills. Você vai desenvolver, você vai treinar para você conseguir entregar isso melhor. O que você não vai poder fazer é indicar um tratamento. É chegar e falar, olha, Rafa, isso que você está sentindo não é desânimo, é depressão, segundo, sei lá, taranã, e você tem que ter um afastamento médico. Não é isso. E isso nem a psicóloga vai falar. Mas a gente vai dar indícios. Rafa, tu tá procurando terapia? Você tem feito algum acompanhamento médico? Você tá vendo essas questões? Porque eu acho que isso aqui, pode estar indicando uma coisa. Então, hoje eu tenho trocas com líderes que são muito melhores, são muito boas também, porque a gente já trabalha junto há algum tempo e às vezes a mudança de comportamento deles me indica coisas que estão acontecendo. E eu consigo levantar a mão e falar, ei, você tá olhando isso daqui ou isso aqui não tem importância, é algo ocasional? Ah, não, realmente, percebi que já está repetitivo, Eu falei, cara, então, vamos fazer um exame de rotina, se não adiantar, vamos fazer esse caminho aqui, exercício físico, se não adiantar, vamos olhar para essa esfera aqui, porque eu acho que pode ter alguma coisa que está destoando. Beleza? Beleza. A pessoa não precisou nem fazer a tríade completa. Ela, no segundo ali, ela já falou, opa,
Entendi. Tava colocando pesos diferentes. Então, isso ajuda num olhar mais sensível. Não quer dizer que as outras pessoas também não vão ter, mas eu acho que a minha bagagem com a psicologia me ajudou muito meio que te dá com alguns isso. superpoderes dentro do RH. Exato. Então, pelo que você está falando, né, eu de fora aqui, vamos ajudar o Rafa a entender. É como se, por exemplo, a carreira do RH, a pessoa ela pode começar de qualquer base. Posso vir da administração, sei lá, talvez da engenharia. Né? Pô, me encontrei aqui e ela vai precisar ir complementando essa formação com várias soft skills, coisas que se eu, por exemplo, da engenharia fosse para o RH, talvez o meu superpoder ia ser People Analytics, eu ia ser um 0 na parte de psicologia e eu ia falar, opa, eu vou precisar complementar com isso aqui. E aí você vai formando esse profissional bem eclético. É mais ou menos isso. Exatamente. Então, você vai fazer um curso de coaching. Então, a pessoa vai te ensinar lá a escutar, a olhar o panorama ali maior e sugerir caminhos e opções. Então, isso aqui já é um viés de você olhar. Você pode olhar para desenvolvimento humano como um todo. Você pode fazer uma especialização em psicologia organizacional, onde você vai entender como que a pessoa reage frente ali ao ambiente também. Então, tudo isso vai te dando ferramentas. Você vai entendendo o que faz mais sentido ou menos para você. Para mim, fez sentido estar no RH enquanto psicóloga, mesmo que um dia tenha parecido algo absurdo, assim. Nossa, perda do meu potencial para alguma coisa nesse mundo que eu não sabia qual era também. Mas funcionou muito bem e eu sei usá-la muito bem aqui também. Mas eu também já trabalhei com pessoas que tinham essa mesma formação que eu e que eram muito de doutrina, era muito um lugar só de escuta, só de atendimento Talvez do outro. Não complementaram tanto com outras... Não, e aí não dá o volume, porque RH, por mais que a gente ache que ali é só contratação, demissão... 2 horas ouvindo uma pessoa ali, né? Tem dias que não dá, tem dias que você precisa até saber como cortar isso. E por mais que a gente ache que é só admissão e demissão que a gente faz, cara, tem várias outras coisas. Se eu for parar para ouvir todos os colaboradores da minha empresa, todas as semanas ou todos os meses, por 45 minutos, 1 hora, eu fico louca. Eu do lado de cá, não vou saber mais o que é do outro, o que é meu, o que não é. Então, a psicologia, ela me ajuda nisso. Mas se você não tá fazendo psicologia, tá fazendo ADM, engenharia, quer vir pro RH, cara, terapia. Vai ter a tua terapia para você saber, cara, o que tá sendo uma carga tua, o que não, o que é uma insatisfação que veio do outro e que não é uma verdade para você. Então, para você conseguir se distanciar do que é do outro, do que é teu. Porque, às vezes, o risco que a gente tem de ficar nessa escuta ativa com o colaborador é daqui a pouco a gente tá mal, fisicamente, mentalmente, e a gente não sabe por quê. E quando a gente vai ver, é um monte de acumulado de outras pessoas que vão carregando na gente. O mesmo acontece para euforia, o mesmo acontece para essa parte de desânimo, por assim dizer. Top. André, estamos chegando ao final, mas antes, tem 2 perguntas ainda. Uma é, o que você faria de diferente? Se você estivesse começando a carreira hoje também, naquela pegada de mentoria milionária com a Andressa, coach de carreira, tá olhando para tua carreira no RH. Putz, o que você faria que você acha que te ajudaria a encurtar o caminho, a chegar mais rápido onde você chegou, melhoraria essa tua avanço hoje, né, com a sabedoria que você conquistou aqui e pode ajudar as pessoas a não errarem talvez onde você errou ou irem mais rápido onde você demorou mais? Legal. Eu cheguei falando sobre isso e acho que eu vou ficar umas 3 semanas pensando sobre isso, porque acho que essa é uma pergunta que me fez pensar muito. Eu sempre olho para Andressa lá, que começou 18 anos, num lugar de... Olha lá, menina, deu certo. Não tá vendo que a gente tá crescendo? Se meu pai me perguntar hoje de verdade o que você faz, eu não posso falar para ele que eu só contrato, não. Então, já começa a ficar mais complexo ali o negócio. Então, e aí olhar para essa Andressa e falar, o que ela faria de diferente? É um pouco curioso, e com certeza deve ter, Rafa. Eu vou dar uma enrolada para minha cabeça me ajudar aqui também. Mas eu sempre experimentei muito. Então, eu era aluna aplicada, que estudava muito bem, que tinha uma boa relação com os professores, porque eu achava que eles poderiam ser porta para mim para alguma coisa. Eu tinha uma boa troca com a galera que estudava comigo.
Não era a pessoa que ia pro bar, nada. Tanto que eu fui pro bar no meu último ano de faculdade, dá pra contar nos dedos da mão, assim. Tipo, pra mim, faculdade era muito faculdade. Tipo, não tinha essa cultura do bar, da coisa legal. Acho muito divertido, inclusive, se você vá uma vez ou outra. Mas também experimentei muito estágio, eu fiz muito estágio obrigatório em lugares muito diferentes, que fugiam muito da minha realidade também. Então, acho que eu me permiti fazer muitas coisas. Olhando hoje, acho que eu me permitiria mais. Porque tinham horas que eu me travava por questão financeira, por questão de diversas coisas. Então, como eu pagava minha própria faculdade, eu tinha aquele compromisso. Cara, eu posso fazer tudo desde que eu tenho dinheiro para pagar a faculdade. E aí chega uma hora que a tua faculdade ela tem um reajuste na bolsa. Aí você fala, meu Deus, antes sobrava R$70 que eu fazia o luxo, agora vai sobrar 50. Começa a ter aperto aqui. Então, como eu tinha ali essa trava comigo, que eu precisava do valor da bolsa, algumas coisas eu experimentei menos. E algumas coisas eu acreditei, e aí totalmente por crenças minhas, e é por isso que eu falo de um lugar de fala, que eu achava que aquela oportunidade ou aquele lugar eu não ia caber. Falava, putz, não, essa vaga de estágio ela é muito boa, ela paga 3 vezes o valor da minha bolsa hoje. Ah, mas deve ter tanta gente melhor do que eu por aí. E deve ter, como deve ter, não, eu devo me destacar de uma meia dúzia. Você, né? Vai. Poxa, de uma meia dúzia ali, eu devo estar um passinho na frente. Então, algumas vezes eu não acreditei tanto nessa Andressa. E eu dava uma podadinha nela, dava uma segurada. Então, eu trazia muito eu para um modelo bem tradicional de trabalho, mesmo sendo estagiária. Sendo que, às vezes, eu podia ter me permitido ser só estagiária. E isso não quer dizer que eu ia ser menos responsável, mas que eu não ia ser responsável igual uma analista, porque não era pelo que eu estava sendo cobrada naquele momento. Então, olhando para a Andressa com muito cuidado do passado, ela se cobrava muito. É absurdo. E fez mal para a Andressa de hoje, porque a Andressa de hoje também vai nessa mesma cobrança e estava falando contigo da carteira de motorista antes. Sim. Por que para mim foi tão frustrante reprovar a primeira vez? Porque eu nunca tinha reprovado. Tudo que eu me propus, sempre tinha passado. Fui. Sempre. Eu queria jornalismo, eu passei em jornalismo. Ah, vamos ver aqui o que dá esse ProUni. Eu consegui a bolsa que eu queria. Reprovar na autoescola foi, meu Deus, o que o mundo vai achar de mim? A expectativa que os outros têm. Então, às vezes, eu criei uma visão que os outros têm que ter de mim, que eu tenho que atender ela, sendo que quando você está estudando e aprendendo, você está começando a tua carreira, o que você tem que fazer é tentativa e erro, experimenta. Não deu certo? Beleza, eu já sei que isso aqui não é para mim, agora eu vou tentar outra coisa. E assim a gente vai ajustando. Então, para mim hoje, você está na faculdade, experimente, teste, vai fazer trabalho com o professor, vai pegar a indicação de alguém, vai ler um livro absurdo, teste, sempre teste. Ótimo, e bom que você já engatou, que a minha última pergunta era a dica que você daria para a galera, acho que você já aproveitou e trouxe junto. E agora eu quero falar com você que está assistindo a gente, né? Você ouviu aqui esse nosso episódio, talvez ficou pensando assim, caraca, é isso, né? Tava faltando eu virar essa chavinha, ouvir a história da Andressa, todos os desafios que ela passou, e falou, pô, quero ir para a carreira de RH, quero me entrar nesse mercado, me vejo nessa posição. A Andressa contou aqui, né, da possibilidade de você vir de outras formações, então, de administração, de direito, de engenharia. Eu quero fazer o convite para você conhecer, né, a Academia de RH, que é um produto que nós temos aqui na Estácio Online de formação para pessoas que querem exercer, querem entrar no mercado profissional como RH, tá? A gente vai deixar o link na descrição, vai deixar o link também, vai subir o QR Code, link na descrição do vídeo para você conhecer a Academia de RH. Dentro dessa academia, né, se você ouviu o episódio todo aqui, o que a gente fez lá, né? Você ouviu aqui a Andressa falando, olha, é como se fosse uma bolsa ali com várias soft skills que você tem que ir absorvendo aquilo para ser um bom profissional dentro do RH. Na Academia de RH tem exatamente isso. São diferentes conteúdos, diferentes cursos, desde People Analytics, de feedback, de recrutamento, para que você tenha essa formação complementar e você seja um profissional de RH muito mais capacitado, tá? Então, fica o convite para você conhecer a academia.
é um valor super acessível. A gente sabe que às vezes você está no finalzinho da sua graduação ou você está no início da tua jornada profissional, né? Então é algo que você vai conseguir parcelar ali sem dificuldade, menos do que um Big Mac. Então você economiza aí um sanduíche no mês, você vai conseguir, né, absorver esse conteúdo e entrar num mercado que tem muita oportunidade para você, tá? Então dá uma olhada aqui no link da descrição. E Andressa, para a gente fechar, agradeço muito a sua participação, nosso papo aqui, né? Eu estava aqui controlando a hora, engraçado, né? São dois tímidos conversando, porque eu também sou tímido. Só que o papo de dois tímidos pode durar horas infinitas. Muito tempo. Então eu estava aqui controlando para a gente ficar dentro do nosso horário aqui, né? Agradeço muito pelo papo, acho que você conseguiu ajudar muitas pessoas, né? Galera que está tanto querendo trabalhar no RH, como a gente explorou bem também aqui, a visão de uma pessoa que recruta, né, muita gente, está sempre trabalhando para recrutar boas pessoas, trazer essa informação para quem está querendo entrar no mercado, né? Acho que você ajudou muito. E passo a palavra para você se despedir da nossa audiência, se quiser dar mais um recado, onde a galera encontra a Andressa, fica à vontade. Legal. Rafa, eu que agradeço o convite. Eu sou uma consumidora muito fiel dos podcasts, então eu amo, escuto podcast desde notícia a mundo pop, então eu gosto muito disso e estar gravando hoje um podcast foi uma experiência nova para mim. Então, se eu tivesse ficado naquilo lá de não tô pronta, provavelmente eu não teria vindo, mas com o convite eu falei, cara, o que pior pode dar errado? Eu mudar de carreira porque tudo deu errado? Tá bom, vamos lá, vamos testar. Se tiver que começar outra coisa, a gente começa. O ruim é que isso entra pro meu rol aqui de possíveis transições de carreira. Então, quem sabe vem aí a versão podcaster oficial. Olha só, hein? Então, agora já tô em informações de como funciona a estrutura. Então, já anotei no meu caderninho. Vou voltar para casa com a lição de casa feita. Mas queria muito agradecer, acho que está muito ligado com o meu propósito, trabalhar com pessoas, e não é só trabalhar com pessoas, mas é fazer com que o trabalho seja legal. Trabalhar, eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar, você que está assistindo tem que trabalhar, que seja legal, que seja bom, que seja proveitoso para todo mundo. Então, acho que meu propósito sempre fala disso, de se ser uma pessoa funcional, mas você não precisa estar adoecendo por isso, nem estar num lugar ruim, nem fazendo aquilo que você odeia. Você tem que estar feliz de ser quem você é e poder contar com orgulho, porque não é tudo o que você é, mas é uma parte importante de quem você é no final do dia. Queria agradecer o convite, me colocar à disposição. No Instagram eu não passo, porque realmente são gracinhas, e aí é melhor não. Mas no LinkedIn é Andressa Clara de França, então o nome completo lá, me encontra, tá como diretora de pessoas, fotinho corporativa, tirada no escritório de maneira corporativa. Me adiciona lá, se tiver dúvida de carreira, de currículo, quiser... Andressa, tô disponível, tudo mais, manda um oi lá também, que se não tiver na minha empresa, tem na empresa de uma amiga, tem na empresa de outra, a gente vai indicando e a gente segue fortalecendo todo mundo. Boa, muito obrigado, Andressa. E meu querido e minha querida, estamos chegando aqui a mais, final de um episódio, mais um... Depois corta essa aqui. E é isso, meu querido e minha querida, estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Contratar. Você já sabe, né? Aquele combo que você está devendo pra gente. Like, assinar o canal e ativar as notificações e deixar comentários, beleza? Nós vamos soltar vários outros episódios nos próximos dias, então você tem que estar com a notificação aí ativada e ser assinante do canal, senão você vai ficar por fora. Beleza? Valeu, galera, um grande abraço e até o próximo episódio.